Fala pessoal, beleza? Começando mais uma aula aqui de trigonometria do canal e hoje nós vamos ver transformações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, beleza? E aí vamos começar pelo estudo do seno. Então, o seno de A mais B, ele vai ser igual ao seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A, certo? E aí você lembra que tem uma música, né, que você fala, né? Na minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, seno A, cosseno B, cosseno A. Você pode aprender por essa música, mas pode aprender também do jeito que eu, por exemplo, aprendi mesmo seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B vezes cosseno de A. Porque ele inverte, né? O primeiro seno é o A, o segundo seno é o B. O primeiro cosseno é o B e o segundo cosseno é o A. É só esse jogo de inversão, mas também pode aprender pela música, tá? Essa fórmula ela vai servir tanto para a situação do seno ser A mais B, como por seno ser A menos B. E aí, a diferença aqui eu vou ter seno de A vezes o cosseno de B, menos o seno de B vezes o cosseno de A, certo? Se tiver somando, você faz positivo, se tiver negativo, você faz negativo aqui, beleza? Só essa a diferença. Então, esses dois aqui foram os senos. E aí eu vou ter também o cosseno. Aí eu vou ter aqui, ó, cosseno de A mais B e também o cosseno de A menos B. Tanto o seno como cosseno como tangente eu posso fazer de A e de menos B, beleza? Então aqui, ó, cosseno de A mais B, eu vou ter cosseno de A vezes o cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. E aqui do mesmo jeito, ó, o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Beleza? E aí, tem também a musiquinha, né? Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber. Então, cosseno de A, quando é positivo, ó, cosseno de A vezes o cosseno de B, aí você troca o sinal. Ó. O sinal que vier no parênteses, você tem que trocar na fórmula. Vezes o seno de A vezes o seno de B. Por isso é que a musiquinha diz, cossa A, cossa B, troca o sinal sem saber, beleza? Que é o seno de A vezes o seno de B. E se vai trocar o sinal aqui no caso de positivo, no negativo fica positivo. Então, cosseno de A vezes o cosseno de B mais seno de A vezes o seno de B, beleza? Com o tempo você vai resolvendo questão, você vai aprendendo pela musiquinha, vai aprendendo na mão, vai fazendo de todo jeito que uma hora isso aqui fica tranquilo de resolver tanto assim como fazendo a musiquinha Minha Terra Tem Palmeira ou esse do coça A, coça B, certo? Para tangente, nós também vamos ter aqui a tangente de A mais B e aqui também tangente de A menos B. E também tem aqui, ó, tangente de A mais tangente de B, certo? Tangente de A, tangente de B, sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B, beleza? Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. E aí tem a musiquinha também, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. É meio bestinha, né? Mas serve. Tem aluno que gosta de aprender pelas musiquinhas.
E aí, ó, você já pode imaginar que se aqui é positivo, e aqui é positivo e aqui é negativo, então aqui nessa fórmula vai ser a mesma coisa, só que em cima vai ser negativo, menos a tangente de B, e embaixo vai ser o quê? Positivo. Beleza? E embaixo vai ser positivo. Então essas são as transformações trigonométricas. Perceba que aqui eu vou ter o seno, vou ter o valor de seno aqui dentro do parênteses sempre. Eu tenho sempre essa condição de somar ou subtrair para que eu possa resolver e achar o valor. Beleza? E aí com essas informações nós podemos resolver a nossa primeira questão. E aí, ó, observe aqui esse exemplo. Ele pediu para eu calcular o cosseno de 45, certo? O que você vai fazer? Você vai pensar na adição daqueles arcos notáveis, 30, 45, 60. Lembra que tem que aprender aquilo? Seno de 30, seno de 45, seno de 60, tudo. Pronto. Aqueles valores, eles vão ser o referencial para a gente poder calcular o cosseno de qualquer ângulo que você quiser. Porque o cosseno de um ângulo somado com outro sempre vai dar qualquer valor. Professor, como é que é isso aí? Ora, esse 15 aqui, tu concorda comigo que tu pode reescrever ele como sendo 45 menos 30? Não dá 15, né? E tu também não pode reescrever ele como sendo 60 menos o 45? Também dá 15, né? Pronto. Você vai ver na hora da prova qual é o valor mais fácil que você pode encontrar. E aí, como é que você vai fazer? Ó? Você vai reescrever, dizendo que o cosseno de 15, ele é igual. Como é que vai ficar isso aqui? Ó? Quais são esse cosseno de 45? Eu peguei quais números? Professor, vamos pegar aí o 45 menos o 30. Não vai dar o 15, né? Pronto, 45 menos o 30. Tá vendo que eu só fiz reescrever o 15 de outro jeito, né? Na matemática tem isso, eu posso reescrever de outro jeito. Isso aqui vai ser igual ao quê? Ora, vou escrever aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual ao quê? A justamente, ó, o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. E é isso aqui, certo? Porque isso aqui é o que diz lá naquela fórmula lá do menos, né? Cosseno de A menos B vai ser o quê? O cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Não é isso? Pronto. Agora você vai ver aqui só quem são esses valores, ó. E aqui o cosseno de A, o cosseno de A. Tá vendo? O cosseno de A. Então, o A aqui é o 45. Então, é o cosseno de 45. Beleza? Cosseno de 45. Vezes quem? Quem é o B? 30. Cosseno de 30. Mais, quem é o seno de A? Ora, o seno de A, 45, né? Então, mais o seno de 45 vezes quem é o seno de B? Ó, seno de 30. Ah, professor, agora esses valores aí, tudinho eu conheço por aquela tabela e eu posso dizer bem direitinho aqui esses valores, exatamente. Quanto é o cosseno de 45, ó? Raiz de 2 sobre 2. Vezes, quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. E aí, quanto é esse seno de 45? Ele é raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30, ele é 1/2. Beleza? E aí, se você fizer essa multiplicação, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3, ele vai dar raiz de 6, normal. E se você multiplicar aqui 2 vezes 2, ele vai dar justamente esse 4, beleza? Isso aqui somado com esse outro membro, ó. Raiz de 2 vezes 1, eu vou ter justamente a raiz de 2. E 2 vezes 2 eu também vou ter 4. Isso aqui vai me resultar em quê? Raiz de 6 mais a raiz de 2 sobre o mesmo denominador, que é 4. E aí eu cheguei nesse resultado. Consegui dizer que, no final das contas, que o cosseno de 15, ele é igual a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. E essa é a resposta. Beleza? Sempre mantendo o raciocínio da fórmula e pegando essa ideia de soma.
E aí, depois dessa questão, a gente entende por que que ele faz esse valor de A mais B e A menos B. Entendeu? Porque eu posso simplesmente pegar um valor desse aqui de cosseno de 15 e eu fazer essa relação de menos, ó, 45 menos 30 vai dar o 15, beleza? Então é por isso que existe tanto a fórmula para A mais B quanto a fórmula para A menos B, beleza? Aqui nesse outro exemplo, ó, eu tenho o seno de 105. Não é assim comum, né? A gente nem vê esse negócio de seno de 105. A gente vê seno de 30, 45 e 60, que é daqueles três valores normais que a gente conhece. Mas seno de 105, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar da fórmula, né? Ou a gente vai usar ela para positiva, ou vai usar ela para negativa. Qual é a fórmula que está falando? Essa daqui, ó. Seno de A mais B é igual a seno de A vezes o cosseno de B, mais seno de B vezes o cosseno de A. Ou utiliza a mesma fórmula para o negativo. Como é que a gente vai decidir se vai usar para um ou para outro? Nós vamos ver aqui qual é os dois valores que eu preciso somar para chegar aqui. E aqui de cara, ó, a gente já pode ver que se eu pegar aqui o seno de 45 mais 60, 45 mais 60 vai dar o seno de 105, né? Esses dois valores aqui, eu vou chegar lá no 105, beleza? Então, já sei que é o 45 mais 60. Aí, a partir daqui, ó, eu só faço aplicar aquela fórmula. Esse aqui é o meu A, esse aqui é o meu B, beleza? E aí você vai ver que tudo vai se encaixar, ó. Seno de A, ou seja, quem é o seno de A aqui? 45, né? Então, o seno de 45 vezes o cosseno de B. Quem é o B? 60. Cosseno de 60. Mais o seno de B. Quem é o seno de B? Seno de 60. Seno de 60 vezes o cosseno de B. Quem é o B? 60. Vezes o cosseno de A. Quem é o A? 45. Então, cosseno de 45. Beleza? E agora, ó, vezes o cosseno de... E aí eu vou ficar, ó, com o seno de A, que é o 45, ó, tá aqui o A, 45. O cosseno de B, 60. Cosseno de B, cosseno de 60. Mais o seno de A, quem é o A? Mais o seno de B, quem é o B? 60. Vezes o cosseno de A, quem é o A? 45. Então vai ficar, ó, o seno de A, 45, A, vezes o cosseno de B, quem é o B? 60, ó, cosseno de 60, mais o seno de B, quem é o B? 60, vezes o cosseno de A, quem é o A? 45, cosseno de 45. E aí eu fico com o seno de 45 vezes, 60, vezes o cosseno de 60, mais o seno de 60 vezes o cosseno de 45. Beleza? Estou só aplicando a fórmula normal. E aí, como esses valores eu conheço, é só fazer a substituição. Ó. Quanto é o seno de 45? Né? Raiz de 2 sobre 2? Pela tabela lá você sabe, né? E aí o cosseno de 60, ele é quanto? 1/2, que é o mesmo seno de 30, né? E aí o seno de 60 é quanto? Raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 2 sobre 2. Beleza? Isso aqui eu vou ter, ó, multiplicado 2 vezes, essa raiz de 2 vezes 1, eu vou ter o quê? Raiz de 2. 2 vezes 2 eu vou ter 4. Mais raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 6, sobre 2 vezes 2, 4. E aí eu vou chegar nesse resultado, ó, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? E aí esse é o resultado da questão. Dessa questão de quanto é que vale o seno de 105, raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Beleza? E aí a gente fica com só mais um exemplo da tangente, né? Então, por exemplo, se você tiver aqui uma tangente de 45, também não é aquela tangente comum. Eu tenho que fazer alguma coisa. De 45 não, de 75.
também não é uma tangente comum, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas eu sei que a tangente de 30 mais 45 vai dar justamente 75. E aí eu já posso resolver a minha questão. Vamos lembrar aqui, ó. Como é que eu faço? Estou usando positivo, né? Então eu vou ter que usar essa fórmula aqui, ó. Tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos a tangente de A vezes a tangente de B. Beleza? E é ela mesmo que nós vamos usar. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Isso aqui vai ser igual a tangente de A. Quem é o A? 30. Tangente de 30. Mais a tangente de B. Quem é o B? 45, né? Pronto, 45. Dividido 1 menos a tangente de A, não é isso? Tangente de A, quanto é a tangente de A ali, ó? 30. Vezes a tangente de B, que vai ser o quê? Tangente de 45. E aí, como todos esses valores aqui, 30 e 45, esses dois valores, eles vão estar naquela minha tabela conhecida, eu posso resolver isso aqui tranquilo, ó. Quanto é a tangente de 30? Ora, raiz de 3 sobre 3. Mais, quanto é a tangente de 45? 1. Isso aqui sobre esse 1, né? A forma, menos. Quanto é a tangente de 30? Né? Raiz de 3 sobre 3, ó, até reescrevi ali já. Raiz de 3 sobre 3. Vezes, quanto é a tangente de 45? 1. Beleza? E aí, nesse resultado aqui, eu vou ficar o quê? Essa conta aqui, raiz de 3 menos raiz de 3, se você tirar o MMC e resolver isso aqui, você vai ficar com raiz de 3 mais 3, dividido por 3 menos raiz de 3, beleza? Se você fizer 1 menos raiz de 3 dividido por 3 vezes 1, você vai ficar com 3 menos raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, é dessa forma que a gente resolve essas questões de transformações trigonométricas. E lembrando, pessoal, se você tem dúvida aqui em divisão, nesses sinais, em fazer essas contas de frações, divisão e tudo, aqui no canal existe um site onde você entra e faz um curso completo para resolver essa lacuna de você ter dúvida ainda nesse tipo de assunto, beleza? Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima. Valeu!